A LZR11, o Fundo de Renda Imobiliária da Aliança Trust. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado agora, no dia 19 de maio de 2025, primeiro relatório após o fundo se tornar base 10. Vamos continuar o acompanhamento dele aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que tem um patrimônio líquido de 1,2 bi, a cota patrimonial a R$ 10,42, o fundo que possui valores em caixa em relação ao LZR, a LZR Digital e também ao TSER11, no total de 185 milhões. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o LZR11 está cotado na B3 a R$ 10,02, fazendo um P sobre VP de 0,96, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 0,10%. A última distribuição será paga agora, no dia 23 de maio de 2025, 8 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 0,8, anual de 9,22. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em ALZR11, ele teria hoje R$ 1.068,20. Segundo aqui o gráfico do Investidor 10, o ALZR11 se encontra ainda abaixo da linha do IPCA, do IFIX e também do CDI. Então, ponto importante para o cotista é a rentabilidade aqui do ALZR11, porque desde 2024 ele não consegue superar as linhas, principalmente do IPCA, que geralmente é a linha inferior, ele está ainda um pouco distante dela, então a rentabilidade do ALZR11 ainda fica a desejar. Voltando aqui para o relatório, pessoal, nos comentários da gestão, até abril de 2025, 6 dos 23 imóveis do ALZR11 já tiveram seus aluguéis corrigidos aí pelo repasse inflacionário, o que representa cerca de 25% das receitas imobiliárias apuradas do mês. Em relação ao desdobramento, ocorreu agora no dia 6 de maio de 2025, então o fundo se tornando aí base 10, e com isso, segundo a gestão, ela entendeu que não havia mais a necessidade de manutenção dos serviços de formador de mercado lá da XP, realizando então o distrato contratual, o que é positivo para o fundo, porque ele deixa então de ter essas despesas, favorecendo aí no movimento pró-cotista. Em relação às disponibilidades, ele possui aí na ordem de 185 milhões, como comentamos, 15% do patrimônio líquido. A última distribuição, 8 centavos, pagará agora no dia 23 de maio de 2025. O ALZR, então, carrega uma reserva de lucros de 0,009 centavos por cota. Em relação ao guidance, agora para o primeiro semestre de 2025, encerrando aí entre 7 centavos e 8 centavos por cota ao mês. Em relação às comunicações aqui do mercado secundário, ele movimenta 3 milhões na base diária, 153 mil cotistas é o final do pregão lá de 30 de abril. O fundo atualmente possui 23 imóveis diversificados aí no portfólio, veremos adiante. Em relação à TRE, agora para abril de 2025, ele fez um total de 11 milhões 120 mil reais de receitas imobiliárias, subtraídas as despesas, um resultado caixa de 10 milhões e 15 mil reais, fazendo 8 centavos por cota, dos quais ele distribuiu também 8 centavos por cota. O pagamento dia 23 de maio, como comentamos, em relação aqui aos componentes, ele tem um pouco de despesas de aquisições, também tem as despesas aqui do fundo. Em relação ao fluxo de caixa projetado para as aquisições e os recebimentos, primeiro destaque, como comentamos no vídeo passado, é a aquisição lá do Decathlon Morumbi, formando 44 milhões em relação à aquisição, e o fundo possui a obrigação de pagamento de mais uma parcela no valor de 24 milhões. O ALZR também já pagou lá para os centros de diagnóstico Ana Rosa e Morumbi 30 milhões, possui a obrigação de pagamento de mais 2 parcelas semestrais e reajustáveis de 15 milhões cada. O terceiro ponto aqui é para o centro logístico do Mercado Livre em Ribeirão Preto. O ALZR poderá desembolsar o valor total aí de 5 milhões. Em relação à loja Açaí do Rio de Janeiro, adicional fixo aí de 10 milhões a ser pago em novembro de 2025, e para a loja Açaí Guarujá, um pagamento de aproximadamente 18 milhões e 700, pago no fechamento do negócio, além de um valor fixo de até 21 milhões a ser pago em fevereiro de 2026. Em relação aos valores a receber, ele tem recursos aqui das vendas do IPG, do Aptiv e do Santillana.
Do IPG, o valor total da venda foi de 19 milhões e meio, o fundo já recebeu 2 milhões e deve receber ainda 3 milhões em uma única parcela, agora no dia 5 de julho de 2025, e 14 milhões e meio em 24 parcelas mensais de 604 mil. Em relação aqui ao imóvel do IPG, também o ALZR já havia recebido uma multa de 5 milhões e 160 mil pela rescisão antecipada. Pelo imóvel da Aptiv, ele recebeu 5 milhões e 38 milhões e meio foram recebidos aí em cotas do GGRC11 que já foram integralizadas. Em relação ao imóvel Santiliana, pelo valor total aqui de 53 milhões, o fundo continuará a receber a renda de locação do imóvel pelo período de 30 meses. A primeira parcela de 3 milhões e 750 foi recebida no dia 5 de maio de 2025 e as demais parcelas no valor de 1 milhão e 250 no mesmo dia dos meses subsequentes. Em relação aqui às obrigações do fundo, ele tem um montante total aí de 498 milhões em CRIs, são lá para a Dasa Sumaré e a Cedino Reis, a Coca-Cola FENS em São Paulo, o TSR, que é o edifício do Ponte, o Centro de Distribuição do Oba lá em Sumaré, o Aliança Digital, que é o data center da Scala lá em Porto Alegre, o Mercado Livre em Ribeirão Preto e o Açaí Rio de Janeiro, formalizando aí o total de 498 milhões, dos quais ele tem agora para amortizar 20 milhões e 300 mil em 2025. Em relação ao fluxo de caixa, ele tem 185 milhões, o que, segundo a gestão, cobre 2 anos das obrigações futuras aqui do fundo, encerrando lá entre 2031 e 2041 com 292 milhões de obrigações. Em relação à alavancagem do fundo, para a alavancagem líquida, ele tem aí a ordem de 42,4%. Já a relação de obrigações futuras versus o ativo do fundo é na ordem de 34%. Em relação às obrigações futuras para os próximos 12 meses versus a receita bruta anual do fundo, a relação é de 46,5% de alavancagem. Em relação aqui à ocupação do fundo, pessoal, os maiores aluguéis por empreendimentos ficam lá para a do Ponte, em Alphaville, e para o Mercado Livre, aqui em Ribeirão Preto, formando 13% e 10%, respectivamente. 100% dos contratos de locação aqui são atípicos. A localização dos imóveis, pessoal, 66% deles aqui na Grande São Paulo, 30% deles são edifícios comerciais, mas ele tem aqui também 30% de galpões secos e 28% de renda urbana, além de 9% de data center e 3% de galpões logísticos refrigerados. Em relação aqui, pessoal, ao prazo médio dos contratos, ele tem 9,8 anos. A maior exposição por setor de inquilinos é lá para o setor de alimentos e bebidas, formando 31%. Ele tem aqui também, pessoal, para junho agora de 2025, um total de 9% aqui das receitas de aluguéis para serem reajustadas aí pelo IPCA. Em relação ao volume médio diário dele na B3, ele tem um volume médio de R$ 3.124.000, 153.311 cotistas. Em relação ao rendimento do ALZR frente ao IFIX e ao CDI líquido, ele tem um delta positivo aí de 22 pontos, considerando já a cota no fechamento mais a distribuição de rendimentos, chegando aí a 174 versus 152 do IFIX. Em relação à liquidez diária, aquilo que nós já comentamos, por fim, são diversos imóveis, tem aqui os imóveis da Balduco, tem a do Ponte, tem a BRF, tem o Santiliana, a Coca-Cola, a DASA, que são os centros de diagnóstico, tem a Globo aqui do Rio de Janeiro, tem também a Pandurata, a Sky, o edifício do Ponte, como comentamos, a Pueridomos, que é um edifício educacional. São diversos imóveis, pessoal, inclusive o centro de distribuição lá do Oba. Tem aqui também uma loja do Oba lá em São José do Rio Preto, diversificando bastante em relação aí aos inquilinos e também ao perfil de imóveis, né? Logístico, renda, data center, e uma vacância física e financeira zerada, conforme informado aqui pelo relatório, o que é excelente. Perfeito, pessoal? Primeiro vídeo do ALZR11 após o Base 10. Vamos continuar o acompanhamento dele. Ele que está aí
ao aguardo da conclusão dessas transações de compra de imóveis e também de venda. Vamos ver então quais serão os próximos passos da gestão em relação às estratégias de manutenção de alguns imóveis e vendas de outros. E agora, com ele se tornando base 10, quem sabe ele não aumenta um pouco mais aí a rentabilidade dele, o que seria interessante para o cotista. Perfeito? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque tudo isso nos incentiva aqui na produção de conteúdos que passarão a ser divulgados agora em 2 vídeos por dia, conectando você ao seu fundo imobiliário. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.